Ó, eu tenho umas coisas para falar com você. Primeiro, sobre suas anotações, porque eu vejo que durante a nossa reunião você anota, 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 mas fica um trem só para você. Lá na nossa coisa da Mirra, tem uma parte de pautas de reunião, que tá todas as minhas anotações um caos, uma confusão, porque as minhas anotações são bagunçadas. Deixa eu abrir aqui, porque você vai falando, eu vou olhando, porque eu sou visual. Tá. A ideia é, ou a gente cria dentro desse pautas e reuniões uma forma de ter, por exemplo, anotações Carol e anotações Laura, Vai ficar tudo entendeu? centralizado. Quando você entra em pautas e reuniões, quer ver? Deixa eu compartilhar minha tela com você, que a gente vai vendo juntas. Quando a gente entra aqui em O meu pautas e Notion tá tão reuniões, lento. tá lento? Aqui tá Tá. tranquilo. Deixa eu olhar aqui no seu. Ó, quando a gente tem aqui em pautas e reuniões, tem a reunião de gestão, tem a reunião com os leads, tem a reunião com as clientes, que está separado por clientes, e tem um overview, que seria todas as reuniões. Toda vez que a gente inicia uma reunião, eu abro um negocinho desse, tá vendo? Tanto que já fica com a data e hora que foi aberto a pauta. Amiga, sabia que isso existia, não. Hã? Isso é novo pra mim. Eu não sabia que isso existia. Que, que, que juvenil eu fui. Aí, só para você ver, por exemplo, a gente está aqui na nossa reunião de gestão, hoje é dia 17. Então, tô aqui, ó, tá vendo? Conversar sobre anotações de Carol, colocar na nossa pauta de reuniões. Então, Porque eu já tinha. eu tenho umas anotações, às vezes eu nem anoto muito, não, amiga. Ontem que nem, ó, ontem o da Thaís, eu fiz muita anotação, eu fui fazendo no chat por causa da esteira, então isso eu consigo colar lá. Mas eu Aham. começo a usar essa ferramenta. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Aonde que eu tenho que Porque a clicar para gente abrir? tem. Tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui no Ah, cantinho. abri, achei. Achou? Achei. Ótimo. Deixa eu ver aqui, porque tem um trem de processos. Fez calça, não? Número de cliente? Não. Ai, perdi o prompt que eu tinha criado. Ah, não, tá aqui. Tá. Aí, a gente tem duas opções. Dentro das pautas e reuniões, a gente, na hora que eu abrir o documento, a gente vai anotando no mesmo documento, tipo assim, a gente define, eu anoto na parte de cima e a gente coloca uma barrinha, você anota na parte de baixo para não haver confusão nas anotações. Ou a gente separa em dois documentos. Não, eu acho que aqui pode ser um documento único, amiga, porque assim, simplicidade. Então, deixa um documento único, pode colocar assim, notas Carol, aí faz uma barra, notas Laura, porque aí cada uma Ótimo, vai colocando. ótimo, eu gosto. Gosto da ideia. Aí a gente faz isso sempre. Então, assim, toda vez que a gente abre uma reunião, sempre que eu Já abro a vai reunião aqui no abrindo. Zoom, eu já abro essa pauta. Entendeu? Então, tipo assim, você vai ver que sempre que a gente abrir a reunião, eu posso até te mandar o link antes, falar, amiga, já abri aqui a página e a gente começa a anotar. Posso até criar um template da página quando cria ela nova, para já ficar esse, nota Carol e nota Laura, porque a gente vai saber o que cada uma Isso, eu tá ia perguntar anotando. se dava para colocar o template. Dá pra pôr. Assim, minhas anotações são confusas, mas eu depois lendo entendo e é isso que importa, entendeu? Então, tipo assim. Aí eu pensei de abaixo das nossas anotações, que vai ter as minhas anotações, suas anotações, a gente colocar o que o chat GPT vai dar de resumo de toda a conversa. Que Porque aí aí é pegar a transcrição do Zoom e jogar no prompt. isso, A exatamente. gente já tem esse modelo de prompt. Então, eu criei um aqui, aí eu queria saber se você concorda, porque ele tá grande. E aí a gente testa ele nessas primeiras reuniões, que são as reuniões dessa semana, e a gente vê como é que vai sair
a extração disso e se faz sentido. Que Tá. tá aqui, ó. Prompt para análise das transcrições da Mirra. Ler a transcrição integral da reunião e gerar um registro estratégico mais checklist de ação, sem omitir nenhum detalhe, sem interpretar demais ao ponto de perder informações originais. Instruções para IA. Leia toda a transcrição, linha por linha, e siga exatamente essas etapas na resposta. Registro completo por tema, separe cada assunto conversado, preservando a ordem cronológica. Inclua todos os pontos citados, mesmo que sejam pequenos comentários, ideias ainda não finalizadas ou observações casuais. Se algo for repetido em momentos diferentes, registre como repetição, isso indica relevância. Resumo geral da reunião: contexto inicial, motivo do encontro, temas principais previstos, principais decisões tomadas e ponto de atenção ou bloqueios identificados. Dores, necessidades e objetivos, então listar todas as dores e dificuldades mencionadas, todas as necessidades expressas, mesmo que pareçam óbvias, objetivos de curto, médio e longo prazo, insights e oportunidades, inclua cada ideia ou oportunidade citada. Se for algo vago, registre mesmo assim e marque como precisa detalhar. Checklist de ação. Liste absolutamente todas as ações mencionadas, mesmo que não tenham sido oficialmente combinadas. Indique o responsável, mirra, cliente, terceiro e prazo se existirem. Se não houver responsável ou prazo definido, marque como a definir. Observações estratégicas. Inclua percepções adicionais, riscos, alertas ou conexões que possam impactar o projeto. Registre também qualquer incoerência percebida na fala ou nos planos. Frases-chave. Copie frases marcantes ou reveladoras ditas pelas pessoas na reunião. Inclua expressões que mostrem a visão, propósito ou estilo do cliente. Regras importantes. Nunca descarte nada. Se foi falado, deve aparecer no resultado. Nada fica implícito. Se algo está subentendido, mas não foi dito claramente, não invente. Apenas registre como mencionado explicitamente. Marque informações incompletas, como confirmar em próxima reunião. Mantenha a linguagem clara, mas sem alterar o sentido original. Use tópicos curtos para facilitar a leitura e preserve a distinção entre o que já foi feito e o que é ideia ou ação futura. Eu gostei, porque esse prompt que ele te deu, ele vai ser a parametrização para o chat. Aí depois, assim, eu vou falar pela minha cabeça do pouco que eu entendo do chat GPT. Manda esse prompt e no final coloca assim: você compreendeu todos os detalhes do comando acima? E aí depois, quando ele responder, aí manda a transcrição. Isso. Porque aí toda reunião vai ter minha anotação, sua anotação e o resumo do prompt. Perfeito. Gostei, amiga. A gente pode testar. Vou testar com as reuniões que eu vou subir daqui a pouco e aí eu te mostro o resultado, que eu não fiz, eu Tá. só fiz o prompt. Tá. Segunda coisa que eu fiz, eu separei os nossos clientes por nível da empresa. Cliente iniciante, cliente intermediário e cliente avançado. Quem que é o Gostei. cliente? E aí, qual é o cliente? Que é o cliente iniciante e qual é o caminho da mirra que ele vai percorrer? Que a gente está na fase de criar metodologia. Isso aqui é só para a gente ter uma clareza do que a gente já sabe sobre o nosso método e aí a gente conseguir transcrever isso em um caminho. Porque cada cliente, eu percebi que tem ações e coisas específicas que são prioridades. Todas elas começam nessa aqui, a empresária, a avaliação da rotina empresarial, quais que são os gargalos atuais e a definição de tempo para cada tarefa. Sim. Quem que são clientes que eu identifico hoje que a gente tem que poderiam ser um exemplo dessa cliente? A Val, a Cíntia e a Thaís. Que elas desejam? Rodar o seu negócio, ter um caminho claro para seguir e ter os primeiros resultados. Essa cliente não tem metodologia, quer iniciar um negócio ou já até iniciou, mas ainda não tem um faturamento legal. Não produz conteúdo ou os conteúdos são muito sem intenção e estratégia. Não faz ideia de precificação, vendas e estratégia. Não sabe vender. Sem campanhas de vendas estabelecidas, falta, não tem um posicionamento de marca e na parte de processo, gestão e cultura, tem coisas a serem feitas também. Aí eu coloquei qual que é o caminho da mirra. Avaliação da rotina empresarial, gargalos da empresa, definição de tempo para cada tarefa, criação de metodologia e ferramentas, criar esteira de soluções. Aí essas clientes que são muito iniciantes, que ainda fazem as coisas sozinhas,
Não acho que faz sentido criar todas as soluções, igual a gente fez com a Thaís, porque Não. ela fica Até porque elas vão ficar ansiosa. em parafuso. Vão ficar em parafuso. É, igual a Thaís, tá ansiosa, tá querendo colocar tudo para rodar ao mesmo tempo, sendo que ela não tem nem time, ela nem consegue fazer tudo isso. Então, quais que são as soluções que a gente vai criar para essa cliente? O low ticket, que é o abre carteira, e a solução de acompanhamento e execução, que é a pessoa prestando o serviço. Aí, definição de posicionamento, narrativa e conteúdos, trazer referências visuais de conteúdos, que é aquela pesquisa de mercado que a gente faz, sabe? O benchmarking. Sim. Trazer isso documentado, ter uma parte para a gente documentar isso, para que fique claro. Disponibilizar modelos de estrutura de conteúdo, carrossel e stories. Eu até comecei a fazer um levantamento de material que eu tenho para estrutura de carrossel e stories, e aí eu vou começar a trazer para o nosso escritório da Mirra também. Tá. Porque elas, no caso, quem é iniciante, a não ser tipo assim, essas duas aqui, elas têm condição de investir, mas, por exemplo, a Val não tem condição de investir. Então, quem que vai fazer? A Val. Essas duas vão investir, mas a gente viu que a gente conversou sobre as estruturas com a social media dela. Então, disponibilizar as nossas estruturas, parte de precificação. Precificação, entregáveis, o processo interno e a jornada do cliente. Então, tanto o processo para a nossa cliente, para ela seguir, quanto o processo que o cliente dela vai passar com ela, que a gente precisa alinhar. Alinhamento dos pitches de venda e scripts de acordo com as soluções. Criação de campanhas de vendas. Execução da estratégia caixa rápido. Que aí a gente tinha falado que pode ser aquela grupo. O que a gente tinha falado? Presencial ou online? Porque são as duas modalidades que a gente tem. Por exemplo, a Thaís vai para o presencial, a Thaísa e a Lê fizeram online. Sim, isso. Que no caso o online é o workshop, tipo um workshop, e o presencial é o presencial workshop também, né? Tá. Posicionamento de marca. Então, a criação de um mood board visual do Instagram, para a pessoa conseguir se enxergar, talvez, no que ela quer passar. Isso aqui a gente tem que conversar melhor. Jargões, músicas, emojis com significado. Promessa da marca geral, que é aquela promessa geralzona da pessoa. E esse aqui também se repete em todas, porque todas vão precisar disso, que é o escritório virtual no Drive, para não perder nenhum arquivo. Criação ou revisão da missão, visão e valores, que não é um passo que precisa ser logo no início, quando elas começarem, Eu porque vejo que é depois do método. é, exato. Até porque isso aqui tem que ser quando a empresa já estiver rodando, que as campanhas minimamente já estiverem. Porque isso aqui é mais já uma visão de tipo assim, ok. Se agora que já começou a ter um pequeno resultado, pequenos passos, agora a gente tem que começar a pensar em estrutura, até mesmo se for pensar em contratar, delegar, etc. Isso aqui tem que estar definido. Aí a definição do manual de cultura e conduta da empresa, que é até aquele que eu te mandei o exemplo. E criação de processos, que eu só repeti o que já estava acima, mas é porque entra aqui na parte de gestão. Então, esse é o cliente iniciante. A cliente intermediária, avaliação da rotina empresarial, gargalos, definição de Igual. tempo, criação de metodologia e ferramentas. Aqui eu já vejo ela criando a esteira de soluções completa, porque quem que eu vejo nesse intermediário? Thaísa. O que que ela deseja? Ter estrutura de negócio para solidez. Por quê? Porque a Thaís, ela já era empresária. Ela já Igual. sabe como é que é a rotina, ela já sabe o que tem que fazer, ela já Ela minimamente. está pivotando para uma nova área e sozinha ela não consegue. Exato, exatamente. Então, essa cliente, por exemplo, ela ainda não se diferencia pela falta de metodologia clara. Ou seja, ela tem algo, ela só não se diferencia. Ela já tem soluções criadas ou para criar que estão na cabeça dela e ainda não colocou para fora. Não tem campanhas de venda estabelecidas, também tem dificuldade em vendas. Já tem produção de conteúdo nas redes sociais,
com ou sem intenção e estratégia, que aí já não importa se está sendo correto ou não, a gente sempre vai ter algum alinhamento para fazer. Posicionamento de marca, processo de gestão e cultura. Então, assim, praticamente as mesmas coisas estavam lá em cima, mas distribuídas um pouco diferentes. Tá. Eu achei que ficou bem completa essa parte do cliente intermediário. E o cliente avançado, o exemplo da Júlia, por exemplo, que já tem um negócio rodando, já tem faturamento, já tem O que produção ela de. quer é, como que a gente chama isso no marketing digital? Ela quer escalar o negócio. É, eu coloquei aqui, ó, ter um negócio rodando sem depender de vender sua hora, conseguir estrutura para crescer com previsibilidade e tomar decisões assertivas. Esse sem vender a hora, amiga, eu não acho que é o caminho. Sabe por quê? Mesmo que ela vá fazer os cursos, ela vai estar vendendo a hora dela. A diferença é que a hora ficou mais cara e ela saiu do operacional. Então, por Sem exemplo, ter ficar um no operacional. negócio, eu acho que assim, ó, é expandir o negócio, aumentar o valor da própria hora e sair do operacional. Porque a cliente avançada, ela já tem faturamento. Só que o problema é que ela está no operacional. E no operacional, ela vai ganhar como uma pessoa do operacional. Sim. Coloquei ter um negócio rodando sem ficar no operacional, expandir, aumentar o valor da própria hora e tomar decisões assertivas. Tá bom? Coloca tomar decisões estratégicas, porque o que a gente está fazendo com a Júlia é aquela pirâmide estratégico, tático, operacional. A gente está subindo ela para tático e estratégico, que é quando ela vai começar a tomar outros tipos de decisões. Ótimo. Aí eu coloquei, já tem produção de conteúdo nas redes, com ou sem estratégia, já tem soluções criadas ou para criar, quer crescer, mas não consegue mais executar tudo sozinha, não tem campanhas de vendas estabelecidas, ainda não se diferencia pela falta de metodologia, processo de gestão e cultura também, vendas, documentos e posicionamento de marca. Não Nessa muda parte muito. aqui, ó, de já ter um negócio rodando, amiga, coloca também, já tem tecnologias. Porque, por exemplo, a gente descobriu que a Ju já tem a tecnologia do sistema dela. E aí, o que que a Sim. gente vai fazer? Estudar se a tecnologia está sendo usada com toda a eficiência, ou se existe alguma funcionalidade que não está sendo ainda colocada dentro do eixo de geração de faturamento. Ótimo. Que nesse já coloquei, desse de já tem um negócio rodando, eu coloquei que a gente vai fazer um mapeamento de todos os ativos dela. Documento, processo, soluções, preços, demanda, cultura, tudo, para entender o que que precisa reorganizar. Criação dos processos da empresa atual, porque a gente percebeu, por exemplo, que a Ju fatura bem, mas não tem nenhum processo da empresa dela. Então, se ela vai delegar, ela não consegue delegar. Avaliação da rotina empresarial, gargalos da empresa e definição de tempo para cada tarefa, justamente para entender aonde que vai delegar. Aí coloquei aqui, já tem tecnologias, então mapeamento desse ativo e verificar se está sendo usado na máxima potencialidade para Tem um gerar. detalhe também, como nos três, só que também em níveis diferentes, a gente vai precisar fazer uma análise de gestão financeira. Porque, por exemplo, a Thaís estava com aquele gargalo de estar pagando muito para uma social media que não entregava nada. A Cíntia estava com o gargalo de ter uma social media que pagava pouco e não entregava nada. Isso é gargalo de gestão financeira. Gestão de recursos humanos e financeiros. Eu acho que fica melhor assim, gestão de recursos humanos e financeiros. Ótimo. Ela virou meu tapete. Eu tô aqui na reunião, Laura, aí a Kiara tá aqui no meu pé e eu tô com o pé em cima dela. E o Lu tá olhando e rindo, eu tô com um tapete aqui, um aquecedor do meu pé. Beijo, meu amor, bom plantão.
E Tá. Aí eu esse, coloquei. eu acho que a gente vai fazer em todos essa análise, porque, por exemplo, mesmo a Thaísa, a gente pode entender com ela, Thaísa, como é que tá a gestão financeira? Você está pagando o contador? Quanto é que você está pagando? Você está emitindo nota? Você está tudo ok? Por quê? Aí eu vou te falar uma notícia que eu vi, e isso foi uma das coisas que também está me inspirando a colocar a casa do meu CNPJ em ordem. A partir de 2026, se eu não me engano, a Receita Federal ela vai começar a colocar em prática um tipo de inteligência artificial que, quando você vende alguma coisa, já vai estar feito o pagamento do imposto. Tipo assim, você vai comprar uma coxinha na rua. Ali, quando esse cara que está vendendo a coxinha, ele já vai fazer o recolhimento do imposto. Então, nesse final de ano e ano que vem, todo mundo vai ter que colocar a casa em ordem. Não vai ter mais como sonegar impostos. Porque o plano do governo é que até 2027, 2028, não haja mais sonegação no Brasil. Embora, né, brasileiro é mestre em dar um jeitinho, mas vai ficar mais difícil. Então, o que que eu vejo, tá? Pensando para a visão de futuro, a gente começar a trazer para elas essa visão de que a casa está em ordem, você está pagando seus impostos, tá tudo em dia, não tem nenhum gargalo sem ter que dar Uhum. essa notícia para elas. Isso aqui é conhecimento nosso, mas a gente já começa a implantar isso dentro do DNA empresarial delas. Tá, beleza. Aí, ok, adicionei em todas elas, então, aqui no final, essa parte. Quais investimentos e quais valores que faz, se tem pagado os impostos, qual tipo de regime que ela habita, que ela pratica, se é ME, se é MEI, Lucro presumido, enfim, é. essas coisas. Normalmente é ME ou MEI, acho muito difícil a gente pegar uma empresa diferente. Tá, então, se já tem faturamento, a gente olhar a precificação, os entregáveis, processo, jornada do cliente. Conteúdo, melhoria de posicionamento. Aí as outras coisas são a mesma coisa. O que acrescentou aqui foi quer crescer, mas não consegue mais executar tudo sozinha. Então, parte de contratação de equipe, criação de processos para gestão de equipe, que foi aquilo, as ferramentas que você estava falando com a Ju, como tem que ser uma rotina para essa gestão, o que delegar e para quem delegar, e criar o perfil dos colaboradores, porque vai ter que ter o perfil dos colaboradores para cada setor. Isso Criação é de tão campanha. legal de fazer, amiga. Eu amo fazer Não, aí live. nós vamos chegar ainda nisso aí, calma. Criação de metodologia e ferramentas, criação de um escritório virtual, alinhamento dos pitches. Aí eu coloquei aqui documentos, disponibilizar modelos de contrato, disponibilizar modelos de apresentação para pitch, porque quem já está avançado já está usando isso daqui, e o resto as mesmas coisas. O que que eu pensei da gente fazer disso aqui? Não sei como que você normalmente visualiza o caminho de uma metodologia. Geralmente eu uso um quadro em branco que se chama Miro. Acho que você deve conhecer, já deve ter visto falar. É ferramenta E de aí eu projeto. uso um monte de folhinha de post-it, vou colocando as folhinhas de post-it, fazendo a jornada para eu entender o que que o cliente vai passar e o que que eu preciso fazer, para a gente poder ter essa clareza. Então eu pensei da gente fazer esse desenho. E também de entender quais as habilidades que você mais tem, quais as habilidades que eu mais tenho e quais as habilidades que a gente precisa desenvolver. Porque, por exemplo, eu tenho conhecimento disso aqui: contratação de equipe, criação de processo para gestão, criar perfil de colaboradores, mas não é minha expertise. Se falar assim, Eu vou fazer isso. sou expert nisso, não sou. Mas eu sei que é uma coisa que, inclusive, ao longo do nosso processo, eu vou desenvolvendo, eu vou aprendendo com você. E aí eu quero entender, assim, o que. Lembra que a gente estava falando de entender quais as técnicas que a gente está precisando desenvolver dentro do nosso negócio para a gente entregar cada vez melhor para os nossos clientes? Então, eu acredito que a gente tendo esse mapa, a gente vai conseguir visualizar isso, sabe? Essa é a visão macro. Aí, o que que eu É. enxergo que a gente já pode fazer? A gente pode começar no que tem necessidade imediata. Por exemplo, sobe. Vamos lá para a primeira parte, avaliação de rotina empresarial,
gargalos de empresa, definição de tempo para cada tarefa. Desenvolver a ferramenta para isso. Tem uma ferramenta que chama Folha da Produtividade Extraordinária. A gente pode adaptar essa ferramenta para que ela faça o mapeamento mais implantação do Google Agenda. Porque a folha da produtividade extraordinária, e aí a gente vai dar o nosso nome, é para ela enxergar aonde o tempo dela está vazando. E aí, a implementação da nova rotina, da nova agenda, vai ser com o Google Agenda. Então, isso daqui, a gente já pode, assim, essa folha da produtividade, eu acho que eu já tenho em algum canto, eu só precisaria personalizar com a nossa identidade da Mirra. Implementação do Google Agenda, o que que eu penso? A gente pode começar a ter micro conteúdos gravados explicando. Tipo assim, é, a implementação de Google Agenda. Um micro treinamento de tipo 10 minutos, mostrando como a ferramenta funciona, mostrando como que ela configura as cores das tarefas de acordo com o segmento. O básico do básico. Ou se falar assim, não temos tempo para gravar, a gente pode pegar um vídeo pronto já do YouTube. Que aí assim, né? É o trabalho eficiente, pegar algo que já existe. Pode até ter no próprio Google algum tutorial, tá bom? Aham. Então, folha da produtividade extraordinária, isso aqui já pode deixar comigo, porque eu tenho em algum canto, mas se eu não tiver, eu consigo adaptar. É, Eu vou pensar num nome para essa ferramenta. Criação de Não se apega metodologia. nisso agora. Depois a É, gente pensa, entendeu? criação de metodologia. Amiga, eu não tenho nenhum PDF para colocar a metodologia delas. Tipo assim, o que que eu pensei a princípio? Se você tiver algum modelo, aí a gente passa para o Canva. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente vai ter a folha da produtividade, eu entendo que a metodologia, ela vai ter que ter um PDF com isso escrito. Já está no escritório virtual, mas para que, sabe os entregáveis que ela vai começar recebendo? Então, mas aí acho que a gente pode pegar o que está no escritório virtual e traduzir ele para a imagem do Canva, entendeu? Porque eu não Perfeito, tenho nada diferente daquilo. Na perfeito. verdade, todas as ferramentas que eu tenho são poucas que eu tenho PDF. Eu tenho muita coisa no Notion, porque eu sempre fui mais do Notion, entendeu? Eu sou mais do PDF, então o que que dá para fazer também? Eu consigo criar esse modelo da metodologia dentro do Canva. Porque aí, por mais que esteja no Notion, para ela receber. E aí a gente vai começando a colocar esses documentos dela. Uhum. Ferramentas, amiga, isso não tem como a gente ter tipo assim, o cabedal completo de ferramenta agora. Por quê? Sim. Vai ter ferramenta que vai ser estilo roda da vida, vai ter ferramenta que vai ser anamnese, vai ter ferramenta que vai ser tipo o lookbook. O lookbook da TAI vai ser um estilo de ferramenta, que é uma ferramenta visual. O mesmo Uhum. estilo de ferramenta que num futuro próximo a Thaís pode usar, só que o no dela não vai ser lookbook, o dela vai ser tipo architecture book, que vai ser fotos da arquitetura de um exemplo do que, tipo assim, o mood board da casa da cliente, alguma coisa nesse aspecto. Uhum. Então, as ferramentas, acho que isso a gente vai criando muito gradativo. Isso aqui também não me apegaria agora. Ferramenta da esteira de soluções. Eu Até tenho porque uma. essas ferramentas é personalizado, né? Cada cliente a É, gente vai desenvolvendo aos poucos. Da exato. metodologia que a gente vai ter o PDF. Da esteira, eu vou te mostrar a ferramenta que eu tenho, mas ela tá crua. Essa ferramenta, tipo assim, ela tá muito crua, por quê? Quando eu fiz um workshop aqui em Alphaville, eu fiz essa ferramenta com elas. Deixa eu projetar aqui minha tela para te mostrar. Cadê o zoom? Ai, cadê o zoom? O zoom já sumiu e o Canva tá no outro lado. Pera aí, amiga. Ó, isso Que aqui me vai dá ser um até. minutinho, eu só preciso ir no banheiro, que eu tomei muita Vai água. lá. Já Então volto. vai lá.
Voltei. Nossa, minha casa tá tão quente que eu saio daqui da frente do ventilador, eu cheguei ali no banheiro, parece que tá um forno. Já tava suando. É isso? Ó, só para Aham. você entender. Esse foi um evento do Mastermind, foi um evento presencial. E dentro do que eu trouxe de conteúdo para elas, eu expliquei sobre algumas etapas do negócio digital dentro do meu método de negócio digital. Quais são as 5 etapas básicas de qualquer negócio digital? Idealização, que é o sonho. O modelo de negócio, então, por exemplo, eu vou ter um modelo de negócio que vai ser só de prestação de serviço, vai ser só de perpétuo, só de lançamento, vai ser, enfim, definir o modelo de negócio. Esteira oculta e esteira primária, que é aquele conceito de quais produtos qualquer pessoa pode comprar e quais soluções só compra quem já é cliente. Criação de método e aí a estrutura mínima viável interna, que é tipo assim, o que que eu preciso ter internamente no meu negócio para ele rodar? É o mínimo do mínimo. Dentro Uhum. dessa parte de modelo de negócio, esteira primária, esteira oculta e criação do método, eu separei em 5 partes o que é a construção de um infoproduto. Só que aqui, isso é para qualquer solução, tá, amiga? Primeiro, qual é o Uhum. problema que eu resolvo, o resultado que eu gero? Segundo, qual vai ser a minha estratégia de vendas? Terceiro, primeiro lançamento. Quarto, mapeamento do método, da solução em específica. E 5, refinar e relançar. Porque a ideia é que isso vá se aprimorando no decorrer do tempo. Então, isso Ó. daqui é o que na minha cabeça, toda vez que a gente vai fazer qualquer reunião de negócio, isso é como a minha cabeça já funciona, tá? Funil de vendas é aquele até que eu mostrei para Rayana. Uhum. Crescimento de base, receita. Então, a esteira primária, que é a que todo mundo compra, é só para crescer base interna de clientes. Esteira oculta é onde realmente rola o dinheiro pesado. Tanto que, assim, se a gente olha para os grandes nomes do digital, vamos pegar o Érico Rocha. O, o outsider dele o insider dele, o que que é? É um produto que só compra quem tá dentro. Se a gente olha, Uhum. por exemplo, para aquele da Craft, ele tem a Craft Blue, tem os eventos da Craft, mas a Craft Black só entra quem já tá dentro. Se a gente Uhum. olha para o Bruno Gomes, normalmente só entra no Outsider Master quem já é da chave, quem já é um outsider. Então, são produtos que é tipo receita oculta, que é onde a receita realmente vem. E aí, essa daqui é uma ferramenta que eu tinha criado para uma visualização da esteira de soluções. Funil de conteúdos, nesse conceito que eu trouxe no evento, eu defendi que o conteúdo ele já é parte da esteira. Porque no conteúdo a gente atrai, no conteúdo a gente converte, no conteúdo quebra objeção. Então, por isso que ele precisa estar já nessa estrutura. Porque quando eu enxergo o funil o meu conteúdo como parte do meu funil, eu paro de criar pela vaidade, eu paro de criar o que eu quero e eu começo a criar aquilo que o meu cliente precisa ouvir, aquilo que vai convencer o meu cliente que eu sou a melhor escolha. Produto de entrada é o abre carteira. Produto de acompanhamento é aquele que o expert pode colocar mais tempo na entrega. E produto de personalização é aquele produto que o expert faz sob medida para a pessoa. Aí, dentro disso, eu coloquei tipo qual a ordem de lançamento de cada produto. Produto zero é funil de conteúdo, ou seja, isso aqui ad eterno. Você vai ter que criar conteúdo. Ah, mas é só na rede social? Não. Quando você vai para uma conversa com uma pessoa e você fala sobre o que você faz, você está gerando conteúdo também. E isso é uma coisa que Uhum. eu gosto de desmistificar. Conteúdo não é só o que está online, é o que está no offline também. Então, como é que está a sua comunicação? Como é que você se apresenta? Como é que você faz, tipo, um pitch elevador numa conversa? Como é que você faz um soft pitch no meio de uma conversa sem parecer a pessoa chata? Então, produto zero, sempre conteúdo, que é o quê? O que você comunica. Depois eu vou trazer para você eu posso ver, porque teve em algum lugar eu tenho um material que eu falo sobre conteúdo, e conteúdo nada mais é do que comunicação, não é rede social, é comunicação. Tudo que sai da minha boca é conteúdo. Primeiro produto de lançamento é produto de acompanhamento.
Pode ser o produto de entrada? Pode. Mas qual que é o foco desse produto de acompanhamento? Ele vai ser um observatório. Por que observatório? Para a pessoa entender qual é o método dela, entender qual é a dor da pessoa. Por exemplo, vamos pegar a Thay. No caso da Thay, o workshop que ela vai apresentar não é o primeiro produto, ele é uma isca. O primeiro produto vai ser o programa de 4 semanas, que é um produto de acompanhamento. E aqui ela vai observar tudo o que o cliente dela precisa. Normalmente, o segundo produto pode ser um produto de entrada, se ela não tem o produto de personalização. Quando que a pessoa não tem produto de personalização? Quando ela não tem método definido. Porque o produto de personalização precisa ter método. Se ela não tem método, ela não sabe como guiar a pessoa do ponto A para o ponto B de forma personalizada. Ela cria um caminho que vai funcionar, mas o outro não tem como repetir igual. Então, por isso que o produto de personalização não costuma ser sempre. O segundo produto eu defendo, que é o produto de entrada, que é para o cliente te conhecer, para ele, tipo assim, ganhar confiança. E o produto de personalização, ele tem que ser o produto sonho, é o produto desejo, é o produto que, assim, a pessoa tem que falar, nossa, eu vou juntar dinheiro para comprar isso aqui com a fulana de tal, porque é meu sonho passar por ela. E aí, a gente depois, não hoje, tá, amiga? Isso aqui eu só tô te explicando porque essa é a ferramenta de ester e método que eu pensei. E aí, como é que eu projetei na minha cabeça? Vamos pegar o exemplo da Thay. Aqui vai estar com a identidade visual da Mirra, tudo lindo, maravilhoso. É, Não sei se a gente vai, nesse momento, colocar funil de conteúdo. Então, por exemplo, pode ser que o funil de conteúdo, agora, a gente não vai apresentar para ela, na parte da esteira. Porque senão a gente vai alugar um triplex que é desnecessário. Produto de entrada, vou ter lá workshop, vai ter o programa, aí depois vai ter o produto de acompanhamento, que não é bem produto de acompanhamento, que é um upsell, né? Um mapa. O produto de acompanhamento É. dela pode ser o da coloração pessoal. Não, o produto de acompanhamento é o programa mesmo, que é o de 4 semanas. Vai estar esse. O produto de personalização vai ser a consultoria. Eu acredito que talvez eu vou precisar colocar aqui é, alguma coluna a mais que vão ser. Eu enxergo, eu vou te interromper só um minutinho, é porque eu Fala. enxergo um pouco diferente essa esteira, porque no meu método, quando eu falava do Mostra o meu seu, método, deixa eu ver. Você tem alguma imagem? deixa eu ver aqui, amiga, se eu tenho. Porque a gente pode ver como que fica melhor a apresentação. Não, não tá bonitinho igual o seu aí, não, porque o seu é uma ferramenta, o meu não é uma ferramenta. Deixa eu ver aqui, peraí. Tururu. Vou apresentar para você ver aqui. Porque olha só, o mercado tradicional apresentava assim, isca, que eu também entendo o conteúdo como uma isca, assim como qualquer material que a gente entrega gratuito é uma isca, que é um produto de R$ 0. Produto de entrada, que gera uma transformação em 24, 48 horas, um produto base que tem o seu conhecimento, mas não tem seu acompanhamento, e o acompanhamento que é você fazendo com a pessoa ou pela pessoa. Eu gosto de pensar, eu chamava de esfera de produtos. Nós temos uma única solução, então a minha empresa resolve uma única coisa, e essa uma única coisa existem diversas soluções que a pessoa pode contratar, dependendo do nível de poder aquisitivo que ela tem. Então era como se existisse um núcleo e as soluções se conectassem nesse núcleo, tá vendo? Que eu coloco aqui vários produtos. Então eu pensava nesse sentido. Aí eu até tinha colocado aqui um exemplo. Ah, na Apple. Qual que é a solução da Apple? Inovação, praticidade e performance. Eles têm o AirPods, eles têm o iPhone, eles têm o MacBook, eles têm o iPad, eles têm o Apple Watch. Nenhum produto, nenhuma solução substitui o outro. Eles são complementares entre eles. Isso faz com que a pessoa compre uma vez e queira para sempre continuar comprando com a Apple, porque as soluções que eles têm são complementares.
Então eu pensava dessa forma, sabe? E quando eu pensava, por exemplo, nessa parte aqui, aí eu trazia para escada só para elas conseguirem visualizar melhor, porque em formato esfera era mais difícil de visualizar. Como que eu gostava de pensar? Eu gostava de pensar no produto de R$ 0, que é a isca, o conteúdo, afins, qualquer coisa que ela comunique, o que ela faz. Produtos de entrada, que é esse produto baratinho. O produto base, eu falava que existia. Eu até esqueci, eu hoje. Nossa, eu fiquei buscando na minha memória qual que era o termo que eu estava usando, mas me fugiu completamente. A gente pode até criar um outro termo. Mas eu pensava nesse base, tipo assim, tenho o meu conhecimento, e aí pode ter parte do conhecimento para resolver um problema pontual e parte do conhecimento e o conhecimento todo para resolver, entre aspas, o problema todo, mas sem personalização, sem acompanhamento. Por exemplo, Sim. o workshop da Thay é um workshop que eu acredito que é um produto base, porque ela praticamente vai apresentar toda a metodologia dela, mas não tem personalização, não é individual, não tem um acompanhamento, entende? Consegue enxergar ele aqui? Então, tipo assim, aquela aula que ela vai dar entraria aqui em isca, aí depois ela tem o produto base, que é esse produto dessa transformação de 4 semanas, e o produto de acompanhamento dela geral seria a consultoria. A coloração, por exemplo, entra em produto base de novo, só que aí não é o base tendo a metodologia completa, é como se fosse o base resolver um problema pontual, entende? Conseguiu entender? Entendo. É porque esses produtos que são pontuais, talvez a gente vai precisar trazer uma nomenclatura para eles. Sim, Não é existe. isso. Tá faltando nome nas coisas, entendeu? Por quê? Essa parte do ciclo eu gosto, mas elas não vão entender, amiga. Não vão. Não, Elas isso é não só pra vão. gente saber, entendeu? É, o que que eu acho que vai ser, assim, compreensível na cabeça delas? Olha, o seu método é um, e conforme a pessoa vai tendo mais acesso a você, vai ficando mais caro. Isso aqui é o tipo, o básico do básico. É. Os produtos que são. E se a gente chamar os produtos acessórios de produto órbita? Porque eles vão orbitar ao redor da esteira. Eles não são base, não é entrada e não é acompanhamento. Mas, tipo assim, eles orbitam que a pessoa pode comprar pontualmente. Exceto se ela comprar o de acompanhamento, que o acompanhamento é tipo tudo. Em alguns casos, né? Você chama de acessório tipo a coloração pessoal, por exemplo? Por exemplo, aquela arquitetura facial, aquilo é um produto acessório. Não é produto de entrada, porque dificilmente alguém que não conhece o método da TAI vai querer comprar. A não ser É, que seja feita uma campanha de vendas, um aquecimento de não sei quantos dias, até dá para é. fazer, mas normalmente não é. Peraí, amiga. Alexa, desligue. O Lu colocou algum timer para as 3h30 que eu nem sei para quê. Eu gosto desse nome órbita. Eu gosto do acessório também. É porque acessório remete a coisa sem valor. Eu não Você vou acha? mentir. Eu acho que sim, na cabeça delas. Tipo, acessórios nesse negócio, assim, um produto órbita. Ela fala assim: então isso faz parte do meu ecossistema e a pessoa pode comprar indiferente do momento que ela tá. Isso. Eu acho que faz sentido a gente chamar de produto órbita. Por quê? Porque a gente aí vai dar a união dos dois. A gente mantém a esteira e os produtos órbita a gente coloca em volta. Tá, tá. Pode ser. Eu Gosto. gosto disso. Gosto também. Tá. A gente estava na parte de metodologia. Não, de metodologia não. Esteira, né? Esteira. Esteira, tá. Aí tem que voltar lá pro Notion pra gente ver qual é a próxima. Se. Quer ver? Peraí. Deixa eu ver se eu não vou falar alguma besteira antes de eu falar o que eu vou falar. Hum. É, esteira e método, e aí coloca o one page do produto. O que que é o one page do produto, amiga? O one page do produto, ele é uma ferramenta que ela tem promessa, headline do produto. É aquilo que a gente já tem,
Só que aí eu vou colocar dentro de um PDF. Ah. Aquilo que a gente tem no Notion, só que em PDF. Sim. Essa parte de definição de posicionamento, narrativo e conteúdo. Eu tenho uma ferramenta, ferramenta do que eu não tenho, né? Tipo isso. Glória a Deus, Gente, Senhor, obrigado pela sócia que o Senhor me deu. Abençoe, Senhor, prospera ainda mais a sua família. amiga, e sabe o que eu falo? Às vezes eu falo assim, Deus, por que eu tô criando tanta ferramenta? Eu nem tô usando todas essas galhofas. Juro! Agora faz todo sentido, não é, minha amiga? Eu, tipo assim, eu fico, ai, Senhor, tu é muito. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu fiz e eu nunca coloquei isso nem pra vender, amiga. Que vergonha. Nossa. Não, que vergonha não, né? Cumpri o papel que tinha. Eu fiz um guia de conteúdo dopamina, onde eu explico passo a passo. Amiga, sério, ó, quantas páginas tem isso aqui? 71 páginas. Meu Deus. E tipo assim, ó, O deixa eu te mostrar, porque isso que aqui a gente vai usar em que algum é isso? canto. Deixa eu ver. Eu explico o que que é conteúdo intencional, eu falo sobre o que não é conteúdo intencional. Por exemplo, você reposta um conteúdo nos seus stories só porque você achou legal. Isso não é intencional, minha irmã. Isso aí é você fazendo Uhum. galhofa na internet. Aí eu coloco assim, ó, por exemplo, um teste de intencionalidade, que aí ela vai colocar, tipo assim, reposto o conteúdo nos stories porque achei legal e divertido, mas não tem uma estratégia. Se você der check, você vai ganhando ponto que o seu conteúdo não é intencional. Crio post sem estratégia clara. Escrevo uma legenda, mas não sei despertar o desejo de compra dos meus seguidores. Faço live sem saber o que vou vender para quem assiste, amigo. O que tem de gente que faz isso? Abre uma live e não sabe o que vai. Crio Sim. Reels sem clareza de qual é a minha matriz de conteúdo. Então aqui eu fiz esse teste para a pessoa passar bem um sabão na cara dela mesmo. Uhum. Mas aí, calma aí. Formato e ordem de aquecimento, que aí eu falo dentro do que a Carol acha, né? Como que é você formata o conteúdo intencional e quais são as ordens de aquecimento, do porquê de cada uma. Então, por exemplo, foto e bio, stories, 3 posts fixados, 6 posts iniciais, lives, mas nessa época que eu falava muito com quem fazia live. Hoje em dia, minha galera nem é essa, mas não. Aí aqui, ó, como ter um perfil intencional, para ela, tipo, fazer os checkzinhos. Mas calma, que o ouro não tá aqui ainda. É, regra de ouro. Então, por exemplo, a primeira impressão é mais importante, foto de bio e perfil determinam o tamanho da competência que as pessoas vão enxergar em você. Depois eu vou te mandar esse material, ele é bem legal. Me manda. É, Quero ver. Quero ler ele tudo. aqui, ó, matriz de conteúdo, questão de emoção, razão, que é entreter, inspirar, educar e convencer. É, eu trago a questão sobre racionalização de compra. Por quê? Nosso cérebro, ele quer racionalizar as nossas compras. Então, aqui, ó, assim, ó, no supermercado, você compra um chocolate porque é só uma sobremesa depois do almoço. Se você vai no shopping e aí você vai numa loja, você acha uma blusinha linda, você compra porque ela é muito linda e vai ficar bem em você. Então, você racionaliza a compra. E qual que é a grande coisa? Quando a gente pega essa ideia da racionalização de compra, fica muito mais fácil. Por quê? Porque a gente vai fazer a pessoa racionalizar que a compra faz sentido. Amiga, isso aqui, assim, uma parte de mim, eu acho que eu não coloquei isso em jogo, porque eu falei assim, Senhor, isso aqui é uma bomba, porque se vai na mão errada, tipo, é muito poderoso. É, peraí. Tipos de conteúdo, então, por exemplo, conteúdo de pertencimento, autoridade, estilo de vida. E aí, por exemplo, pertencimento, somos parecidas. Autoridade, ela domina esse assunto. Estilo de vida, eu quero ser assim como ela. Entretenimento, dopamina do dia. Pauta quente, novidade. E conteúdo de venda direta que traz a notificação de Pix. Pilares do conteúdo autoral. Aqui é o que está começando a vir o ouro. Por Hum. quê? O conteúdo, na minha cabeça da Carol, tem que primeiro saber missão, visão, valores de marca, de empresa, porque senão não rola. Aí
vem aqui essa ferramenta que são os pilares do conteúdo, por exemplo. Qual é o tema principal e quais são os temas secundários? Eu tenho isso nessa visão e eu tenho uma outra visão depois que eu vou te mostrar. Uhum. É, Aqui, amiga, quando eu fiz isso daqui foi, como a gente fala no Nordeste, foi um trabalho de corno. Foi um puta trabalho de corno. Por quê? Eu peguei e eu comecei a fazer o modelo dos conteúdos de uma forma que ela pode substituir a caixinha. Então, por exemplo, aqui, ó, uma carta aberta para seu cliente ideal, que um sonho latente. Uma carta aberta para mães que sonham em empreender. Uma carta aberta para empresários que querem dobrar as vendas. Uma carta aberta para casais que sonham juntos. Ou seja, ela só vai substituir os espacinhos. Uhum. E você quer que eu veja o quanto eu fui insana? Eu coloquei o modelo do post. Então, tipo assim, ela entra aqui, ó, ela clica Meu aqui. Deus. É, por que que eu nunca vendi isso? Não sei. Eu ainda Uhum. coloquei o modelo, aí eu coloquei assim, ó, escolha uma imagem de fundo que combine com o tema, edite a fonte e as cores de acordo com a sua preferência. E tá aqui, ó. Eu já deixei os quatro exemplos que eu apresento lá, eu coloquei aqui. Ai, meu Deus. E aqui, por exemplo, ó, esse daqui. Conexão empática. É carta aberta, só que com a dor latente, não é sobre o sonho. Então, por exemplo, uma carta aberta para mães que trabalham 12 horas por dia. Então, aqui já é uma conexão tipo, olha, eu entendo você. Mesma coisa, o modelo de post tá aqui, ó. Desse jeito. Igual. Até as imagens, quando eu fui fazer, amiga, eu fiz questão de pegar uma imagem parecida. Ai. Aí tem também, eu acho que eu fiz 9 estruturas. Então, por exemplo, os 3 erros mais comuns, tema do seu nicho. O que eu faria se quisesse resultado desejado pelo cliente. Então, por exemplo, o que que eu faria se eu quisesse criar minha mentoria do zero, perder 10 quilos, ter uma rotina produtiva, de acordo com o que que ela entrega para o cliente. Você merece aspiração secreta, e aí aspiração secreta é aquilo que o cliente não fala nem na terapia, mas ele sente todo dia. Aqui, eu acredito que valor inegociável da marca. Eu acredito que dinheiro nenhum paga a ausência familiar. Eu acredito que sucesso começa em nossa saúde. Eu acredito que Deus nunca erra. Eu acredito que uma mulher virtuosa é compassiva e mansa. Então, isso daqui é para reforçar valores com a audiência. Entretenimento educativo. Então, esse daqui, tipo assim, esse eu gosto muito. Eu nunca usei, mas eu acho muito massa. Que é tipo assim, você pegar dentro do universo do entretenimento algo que o seu público assiste e você traz uma conexão. Tipo assim, e se o Harry Potter fizesse dieta? Vamos supor que a minha audiência sabe que eu sou fã de Harry Potter e é fã de Harry Potter também. Então eu coloco isso Uhum. daqui. E se a Miranda Priestly tivesse uma mentoria? Como seria? Então, isso daqui também. Vamos supor, isso aqui é ótimo, por exemplo, para Thay, só que não no contexto de mentoria. Tipo assim, e se a Miranda Priestly fizesse o mapeamento de feridas de alma? Ela pode fazer um conteúdo desse, porque todo mundo no universo de moda conhece e já assistiu Diabo Veste Prada. Quem não? Uhum. Quem não? O Harvey, por exemplo, o Harvey é muito nesse contexto empresarial. Então, assim, ó, e se o Harvey Specter fizesse terapia? Isso aqui, vamos supor, eu atendo empresárias, eu atendo empresários. Isso aqui é uma pauta fica bem legal. Esse daqui, já para empresários. E se a Mulher Maravilha abrisse uma empresa? Também ficaria bem interessante, todo mundo conhece. Esse daqui é tendências para conhecer sobre, que aí é mais na questão de inspiração educativa, novidades do segmento. Esse daqui já é o convencimento inspirador. Esses serão seus resultados com nome do produto. Então, vamos supor, esses serão seus resultados com o protocolo Saúde e Sucesso. Esses serão os seus resultados no programa Troca de Vestes. E aí a pessoa aí já coloca, porque isso aqui já é aquele conteúdo tipo assim, vem, faz o Pix e bora. Aí, calendário editorial. Eu estava satisfeita em só fazer isso? Não. O que foi que eu fiz? Eu fiz um calendário editorial de 7 dias, nos stories e nos posts. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, ó, post.
reservar, ó, instrução, passo um, reserve entre 1 a 2 horas para criar todos os conteúdos da semana seguindo o calendário. Passo 2, crie todos os teste posts e deixe pronto na sua conta do aplicativo do Canva. Passo 3, publique os conteúdos no dia planejado a postagem, porque aqui eu não quis falar sobre programação, porque eu falei, isso aqui é muito difícil, deixa eu fazer o básico bem feito. Aí aqui, Uhum. ó, dia um, conteúdo de convencimento educativo, 3 erros mais comuns sobre tarará, página 34 guia. Dia 2, conteúdo de inspiração educativa. O que eu faria se eu quisesse? Tarará, página 35 do guia. Aí eu fiz isso aqui dos 7 dias. Aí eu coloquei aqui, ó. Ao finalizar a semana de postagem, faço uma análise das métricas para entender quais temas, formatos e conteúdos geraram mais resultados com a sua audiência. Com a informação de quais conteúdos de post tiveram melhores resultados, repita o mesmo tema com um modelo diferente de post ou crie post na mesma estrutura, alterando o tema. E aí é só ela repetir isso aqui ad eterno. Não tem segredo, é só repeteco. Aí vamos para os stories, porque, né, também tem story. Coloquei aqui, sequência, porque aqui é por dia. Turno da manhã, turno da tarde, turno da noite. Turno da manhã, dê bom dia para sua audiência, sobre uma foto de café, algo que conecte com a audiência, escreva uma frase curta, inspirando algo positivo na vida das pessoas. Story 2, abre uma caixinha com a pergunta, qual a sua expectativa para o dia de hoje? Caso ninguém responda, você envia uma resposta. E aí eu coloco também, durante 7 dias, isso aqui, 7 dias. Aonde eu estava com a cabeça? Não faço ideia. Aí, isso aqui era porque eu queria vender alguma coisa. O que que eu queria vender? Eu não sei o que eu queria vender. Enfim, eu tenho isso tudo aqui. Mas não é só isso, minha amiga. Vamos lá. É, pilares de conteúdo. Eu só preciso saber onde está isso aqui agora. Eu vou abrir esse. Eu acho que está aqui. Ah, isso aqui, ó. Princípio de posicionamento. E esse triângulo, eu acho que a gente pode ter em algum lugar da mirra, que é o quê? Posicionamento, ele é um resultado de quem eu sou por dentro, quem eu sou por fora e o que eu comunico. Porque as pessoas acham que posicionamento é cor, cabelo, né? Eu não defendo isso. Então, isso aqui depois, algum dia, a gente vai usar isso em algum lugar. Isso aqui foi a coisa de. Peraí. Hum, não, não sei se tá aqui. Não, não é isso. Vamos voltar. Sei isso aqui. Aqui, vamos lá. Eu gosto, amiga, desse sistema de árvore de conteúdo. Por quê? Porque elas vão sempre ter o tema principal, tema secundário e subtema. Elas não vão nunca ficar sem ideia. Então, por exemplo, vamos pegar a Alê. A Alê, ela é uma nutricionista especializada em jejum e em dietas E para quem saúde tem, intestinal. e saúde intestinal. Perfeito. Aí, tema secundário, tipos de jejum. Tema secundário, causas do desconforto intestinal. Aí, tema 3, impacto da mentalidade no seu corpo, que é o que ela também defende. Aí, dentro do subtema, vamos supor que esse daqui que é o primeiro que ela fala sobre tipos de jejum. Ela vai apresentar quais são os tipos de jejum, alimentos de cada jejum, qual o melhor momento de fazer cada jejum, quem não pode fazer, motivação, frase inspiracional, etc, etc, etc. Aí, causas do intestino irritável, por exemplo, assim, saúde intestinal. Alimentos que eu posso comer, alimentos que eu não posso comer, medos, incertezas, carta aberta, enfim. E a mesma coisa de mentalidade. Então, por exemplo, estudos científicos, papers, artigos, porque isso traz muita autoridade, principalmente na parte de nutrição. O que você não sabe, segundo o cérebro, etc. Eu gosto da árvore de conteúdo, porque assim, eu acho que na cabeça delas fica mais fácil de ver. E tem uma coisa que isso daqui
Eu não sei se eu vou ter isso aqui agora. Não. Quando eu fui fazer uma entrega de metodologia de conteúdo, eu defendi que tinha que ser 7 pilares ou 7 temas principais. Por quê? Porque eu recebi um download do céu falando são 7 porque são 7 dias. E assim como na criação, cada dia da criação tinha um tema, cada dia da semana vai ter um tema dentro da entrega do Expert. Eu não sei onde está esse material, não está aqui no Canva, eu acho que está em algum PowerPoint de algum lugar. Aí a gente Uhum. só vai ter que pensar o seguinte: qual metodologia visual e técnica a gente vai trazer para elas nessa parte de conteúdo? Porque são várias. Dá para a gente mesclar. Por exemplo, se você. Eu sei que você já tem o Magic Plan, e lá você tem os exemplos. O Magic Plan, a gente pode pegar, por exemplo, os conteúdos que já estão lá, e se não tiver, porque eu não vi com detalhes, tá, amiga? Pode ser que tenha, mas eu que não prestei atenção. Fazer essa estrutura para ela só mudar, tipo, o colchete, para ficar mais Tem fácil. aqui, olha. Deixa eu te Tem, não mostrar. tem? Uhum. É porque dentro do Magic Plan, ele tem tanto a parte aqui de baú de conteúdos, quanto a parte de ideias de post por tema, quanto. O meu não tem, peraí. Que esse é o meu pessoal. Ideias de títulos. Tipo assim, aqui é, eu tenho em algum lugar, em algum template meu, eu tenho mais mastigado. Eu separava os conteúdos por posicionamento, aspiração, conversão e educação. Aqui dentro tem vários, quando a pessoa clica, tem vários modelos de conteúdo, tá vendo? Vários modelos Sim. de conteúdo. Vários modelos de conteúdo. Vários modelos de conteúdo. Então, para a gente pegar os modelos de conteúdo e criar uma estrutura, é simples. Eu também tenho. Pergunta, amiga. Antes de Hum. você ir para a segunda parte, nessa parte aqui, na sua experiência deles, eles, assim, o pessoal que tem o Magic Plan, eles não se perdiam no paradoxo da escolha? Ah, não sei não. Nunca perguntei, não. Porque assim, ó, paradoxo da escolha, tem tanta opção que o cérebro paralisa. Mas tinha uma sugestão aqui, né? Não, eu sei, mas assim, o que que eu tô pensando? Para a gente testar com as clientes da Mirra, tipo assim, a gente entrega um calendário de 30 dias que ela vai repetindo. No primeiro dia de postagem, você vai fazer isso aqui. No segundo, isso daqui. Só que vai ter os modelos para ela se inspirar. Então, por exemplo, o primeiro post que ela vai fazer quando ela entra na área de conteúdo da metodologia Mirra é o post Quem Sou Eu? Por quê? Porque você vai se apresentar, apresentar seus valores, nananana. Ok. Aí lá vai ter os modelos que você já tem. Aí vamos supor, no segundo dia, a gente vai falar sobre. Cadê? Ah, peraí. Como, por que você começou? A gente pode, tipo assim, a primeira semana vai ser a apresentação, a inimigo em comum, nananana. Ok. Aí na segunda semana, porque teve uma pessoa que eu vi em algum lugar que ela fazia o quê? Ela. Eu acho que eu até salvei isso, amiga. E eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha visto assim. Ela Mas fazia. eu ia fazer isso, na Wonder. Os materiais da Wonder são assim. Mas eu nunca entrei nessa parte deles, amiga. Eu nunca fui tão fundo, não, tá? Muito sincera, eu nunca fui tão Da fundo. Caroline Loret também. Eu tenho os negócios da Caroline Loret aqui, quer ver? Mas é tipo a visão de calendário? Aham, olha só. É, Ah, não sei onde tá. Banco de ideias. Não, né? Aqui não.
Cadê? Tá em Bootcamp. Ah, Bootcamp. A entrega É, dela é semana boa? um. Hã? A entrega dela é boa? Amiga, sim, eu só não compactuo com os valores dela, então por isso que eu parei de segui-la e parei de comprar dela. Mas ela é boa no que ela faz. Por exemplo, os conteúdos, ó, semana um, semana 2, semana 3, semana 4. Quem sou eu? Tem destrinchado aqui, ó. Capa, card um, card 2, card 3, card 4, card 5, card 6. Tá vendo? Então, seu produto principal. Aí tinha semana um, semana 2, semana 3, semana 4. E a pessoa ia seguindo isso, entendeu? Eu acho que elas fazem essa estrutura, amiga, para tirar cliente do paradoxo da escolha. Pode ser? Porque, ó, quem nunca ficou horas zapeando a Netflix, você não, que você já não tá mais nessa fase. Mas quando você tava, ficava horas, tipo, ai, o que que eu vou assistir na Netflix? Passou uma hora. Isso eu vivo ainda, amiga. Vou olhar o iFood. Quero pedir alguma coisa, fico meia hora, sendo que eu peço nos mesmos lugares. Amiga, meia hora. Paradoxo da escolha. Aí eu gosto desse formato. E aí tem um outro formato que eu quero te mostrar, porque a Silvana comprou um negócio de conteúdo que eu tô usando como base para fazer para ela. E assim, peraí, psicologia. E eu achei legal porque, ó, por exemplo, é muito parecido com aquilo que o Bruno Gomes já tem. Não é muito diferente, não, tá? Nada novo sob o sol. Nada novo sob o sol. Mas ela tem uma coisa que eu achei muito interessante. Ó, por exemplo, aqui, esse é de carrossel, tá? Aham. Ela tem aqui o modelo do carrossel, para depois a gente só recortar. Dá até para fazer no Image Splitter, que é um app que já tem aqui Eu sei dentro. qual que é. Eu sei o E que que é. aqui ela tem a legenda. Então a pessoa pode pegar essa legenda. Eu, por exemplo, eu só mudava no chat GPT. Uhum. Por quê? Porque eu sou dos Paranauê, mas ela não colocou aqui. Então, o que que eu imagino, amiga? Além da gente colocar, tipo, o calendário visual, de repente a gente pode colocar a referência visual no Canva, não que a gente vai criar. Quando a gente vai para o Canva, a gente tem a opção, por exemplo, de colocar print da tela, enfim, ou link. E do lado a gente coloca o prompt para ela fazer, pensando naquelas que vão fazer sozinhas. Uhum. Óbvio que, tá? Aí, deixa eu falar uma coisa que me veio agora. Pode ser que a gente está entrando nessa seara e a gente não vai precisar. Porque se a gente olha hoje, quais conteúdos a gente está criando das nossas clientes? Nenhum ainda. Mas aí chega o momento. A Thaísa, por exemplo, eu não acho que ela vai demorar muito mais para criar. Então, quando chegar essa hora, a gente decide. Não vou sofrer antes da hora. A gente tem capacidade, a gente tem material, a gente tem referência. Então, essa Sim. ferramenta de conteúdo a gente pula. Não é hora ainda de aprimorar Sim. Não, nada. é só para você entender. Por exemplo, aquilo que você falou que você fez lá no negócio, tem, ó, X número de coisas que você precisa saber antes de desejo. E aí tem um Olha aí. exemplo, 4 coisas que você precisa saber antes de criar seu primeiro produto digital. Sei lá, eu acho que aqui deve ter uns 70 títulos. Ótimo. Isso, 64. isso, isso tudo é post estático. Não sou, que post estático, é só desenvolver o carrossel e não é difícil, porque eu tenho Amiga, estrutura de carrossel. mas isso aqui tudo vira. Não, mas aí que tá, amiga. Essa estrutura, ela vira post estático, carrossel, Reels B-roll e Reels que ela vai falar. Só vai mudar o prompt. É, Ou exato. seja, a gente fez o mais complicado, sendo que a gente vai pelo caminho mais simples quando chegar a hora. Olha só, nada novo, só. Ai, meu Deus. Precificação. Tem uma ferramenta de precificação que eu gosto, que é a ferramenta para quem é prestadora de serviço, amiga. E essa ferramenta é ridícula. Você vai somar as horas que você trabalha no mês, você vai somar o quanto você fatura e você divide o faturamento pelas horas para você descobrir sua hora, o seu preço hora.
sem colocar custo de nada. Aqui, amiga, essa ferramenta eu já tive cliente que quando fez a conta chorou, porque ela falava assim: eu tô pagando para trabalhar. É uma ferramenta muito boa e é muito básica. Eu acho que eu tenho também em algum canto. Se eu não tiver, eu faço. Aí, Uhum. é, isso daí também de precificação, quando fala de produto físico, aí tem que fazer uma tabelinha para saber outros custos. Aí eu vou ter que, eu não sei se, assim, eu não tenho ainda, mas eu consigo também pensar. Processos é muita coisa, a gente ainda não sabe. Jornada do cliente, isso vai derivar da esteira de produtos, porque aí a jornada é o quê? Vai ter boas-vindas? Não vai? Como é que recebe? Vai ter brinde? Não vai? É um pouco mais complicado. Alinhamento de pitch de venda. Isso aqui a gente vai ter que ensiná-las a venderem. Isso daqui a gente vai ter que fazer uma aula gravada. Porque o pitch de venda, amiga, quando entendemos a estrutura mental, não precisamos nem de chat GPT mais. Amiga, mas isso aqui não acho que a aula gravada vai resolver. Não, aula gravada é mentalidade, ferramenta para estrutura. Porque elas, tipo assim, elas precisam de ouvir alguém vendendo o produto delas pra elas. Igual a Sim, Thaís te ouviu vendendo o produto dela, entendeu? isso é uma ferramenta que chama roleplay. Roleplay é quando você faz o treino ao vivo. O pessoal que é closer usa muito, amiga. Eles fazem muito roleplay. Odeio fazer isso. É, coloca R. O roleplay é com R. Ah, Que é tá. tipo de como que eles chamam, meu Deus do céu? É, é encenação, encenação. Entendi. Ah, eu amo fazer, amiga. Eu gosto de fazer roleplay. Eu acho muito divertido. Não gosto. Inclusive, eu estava observando, eu sou muito mais a pessoa. Eu sou comunicativa, eu sou expansiva, eu também sou extrovertida, mas eu sou muito mais a pessoa de ficar ouvindo o que vocês estão falando e depois processualizar tudo, do que de ficar. Nossa, os dias que você fala muito, eu falo, Senhor, obrigado. Glória a Deus. Eu já estaria, tipo assim, morrendo. Eu tava observando isso esses dias, amiga. Eu nunca tinha observado isso. Porque pra mim, eu sou extremamente comunicativa. Mas não, aí eu percebi que não é uma comunicação assim. Como que eu vou dizer? É porque eu acho que eu tenho dom de mestre. Mestre ensina falando. Você fala, mas você fala evangelizando. É diferente. Porque no devocional você não tem esse problema. É o assunto. É porque, tipo assim, Pode ser, é, em empresa, eu percebi que eu sou processual. Eu verdade. gosto da Pode ser parte de isso. processos. Por exemplo, eu cheguei aqui na reunião hoje e já com os trem tudo desenhado. Entendeu? Isso Eu pra sei mim fazer é. isso, mas eu sofro um pouco mais para fazer isso, amiga. Eu gosto de fazer, gosto. Mas para mim eu tenho que fazer mais esforço. Então, pra mim isso aqui é mais simples. Agora, ter que ficar falando com aqueles, meu Deus do céu, amiga. Chega no final do dia, eu tô assim, sugada energia, sabe? Cansa, amiga. Eu acho que é porque, assim, Deus ele me permitiu treinar muito isso. Lembra que eu falei pra você que eu fazia 5, 6 reuniões no dia? Era 5, 6 reuniões tipo a da Thaís. Uhum. Então, Deus ele me deixou treinar. Eu não sei se eu fiquei boa por talento ou se foi por treino. É, não importa, eu só sei que é maravilhoso. Eu queria elogiar isso porque, assim, esses dias eu tava refletindo, falei, Senhor, obrigado pela sócia que o Senhor me deu, porque eu não conseguiria, não conseguiria mesmo, assim, chega, nossa, meu Deus, tem um momento que elas já estão falando e eu já tô tipo assim, meu Deus, não acabando, não acabando. Vou colocar uma meia na boca. É que a minha cabeça ela já começa a não raciocinar mais, sabe? Eu percebi que eu raciocino, eu sempre fui assim, na verdade, isso é uma coisa real. Eu funciono bem em grupo? Funciono, mas eu funciono melhor pensando sozinha. Entendeu? Então, por exemplo, a Thay, que é uma cliente que eu atendo sozinha, a Nayara, que é uma cliente que eu atendo sozinha, a maioria das vezes eu falo com elas assim, tá bom, então deixa eu pensar e eu vou te mandar o que eu pensar para você executar.
Entendeu? Porque eu não consigo pensar com ela ali na hora. Não dá, minha cabeça trava. Tem que Não ter tempo de funciona. processamento. É isso. Aí, continue assim. Só continue sendo quem você é. Cada um na sua expertise, entendeu? Eu sou boa pra fazer isso daqui, ó. Eu sou boa de ferramenta também. Isso é uma coisa que isso eu descobri. Eu sou boa de ferramenta. Isso aí também sou boa. Ó, Sim. criação da campanha de venda, amiga. Eu acho que, e aí é achismo da Carol, a gente pode desenhar a primeira campanha sendo a campanha do caixa rápido, Sim, tá aqui, ó. né? Eu não tenho ferramenta de campanha. Não, a ferramenta de campanha que eu uso é o calendário no Notion. Não, mas aí sabe o que a gente vai precisar? É tipo assim, ó. Não, Não deixa eu pensar complica, se eu não amiga. sei. Não precisa de um PDF para uma calendário de ação de venda, não. Checklist. Porque se a gente tiver o checklist, a gente manda o checklist para elas. Não é ferramenta, é tipo um checklist. Então, por exemplo, é definir produto, definir data, formato da entrega, presencial, online. Então, na minha cabeça de ferramenta, vai ser tipo uma coisa que elas vão preenchendo, porque é tipo um checklist que a gente vai fazer uma vez e a gente vai sempre, toda vez que tiver uma campanha de caixa rápido, no meio da reunião, a gente já vai lá, pipipopó, e já manda para ela depois no grupo checklist. Tá. Mas as Por quê? campanhas, tipo, quando for envolver mais soluções, que for envolver as estratégias, os funis e tal, eu recomendo fazer realmente no calendário do Notion. Você já viu o fluxo de funis do Bruno, que eu falei para ti, como é que que ele faz? Porque ele Não. tem, tipo assim, o café irado. O café irado é uma estratégia que é igual para todo mundo. A pessoa só vai personalizar de acordo com o ticket, com a oferta, com a promessa. Mas a Hum. estrutura é a mesma. Então, na minha cabeça, é tipo isso. O nosso É, caixa tipo, não rápido tenho, eu não tenho, não tô conseguindo visualizar, porque eu nunca vi, é. entendeu? Gente, eu quero muito comprar a Black do Bruno. Eu ainda não falei com o Lu. Mas, tipo assim, eu já tô até pensando em pedir. Eu não tenho cartão da empresa. Amiga, isso aqui é uma coisa que eu vou até falar pra você. Eu te aconselho a você também fazer quando você puder. Despesa corporativa, eu vou começar a deixar no cartão corporativo. Sim. Pra, tipo assim, separar. Eu não tava separando. Tá tudo embalado de gato. Eu vou Ah, ordenar. não, isso eu tava fazendo. Isso é uma coisa, você falou de organizar a sua empresa, isso é uma coisa que eu preciso organizar para 2026, porque a gente vai abrir a Mirra, mas eu vou precisar de um CNPJ Laura. Porque, por exemplo, a ordem não vai ser vendida na Mirra. Não. A ordem não é da Mirra, entendeu? E aí, sim, isso foi uma coisa que eu aprendi a duras penas, minha amiga, mas no início desse ano as minhas contas estavam separadinhas. E era uma mil Não, maravilhas, porque a conta da empresa estava próspera e abundante, a conta da Laura estava lá no fundo do poço. eu vou. É isso que eu tô assim. Eu quero até dezembro organizar toda essa casa aqui. A casa corporativa. E então, por quê? Eu tô pensando, é porque eu não sei se o Bruno vai colocar o livro dele na Black, mas eu quero comprar aquele livro, porque eu até tô falando com a menina do treinamento que vai ter em Alphaville. Só que, amiga, eu vou estar com 36 semanas. Imagina eu num treinamento 2 dias. Não que para mim eu me importe, mas assim, Eu será que acho eu que vou você vai estar conseguir? cansada. É, eu não sei se você vai conseguir, Será que eu vou não. conseguir? Não sei se eu vou conseguir. Pode ser que eu consiga, porque eu posso falar assim, Senhor, porque eu tô falando, Senhor, eu posso comprar? Só que aí no meu coração veio, ó, você vai estar com 36 semanas, você tem noção disso? Ao mesmo, amiga, eu quero muito entrar na mentoria do Bruno, porque é o conhecimento que a gente precisa. Tipo, ele já fez tudo pronto, a gente só vai modelar e colocar o nosso tempero. Eu tô pensando em ver o que vai sair na oferta da Black dele, porque, tipo, vai ser todos os cursos, todos os cursos. Uhum. E, tipo, você fez algum workshop já ao vivo com ele? Ou você só comprou os produtos de entrada? Só os produtos de entrada. Amiga, ele. Ai, eu vou ver se tem alguma coisa Mas dele eu já gravado. fiz, eu já fui numa palestra dele, ele já deu aula numa mentoria que eu participava, já deu aula na Wonder.
Não é uma pessoa desconhecida para mim. Você não chegou a ver nenhum conteúdo dos funis que ele abre para os mentorados dele aplicarem, né? Conheço alguns funis, porque às vezes ele abre lá na comunidade aquelas aulas gratuitas, que ele até Sim, chama para a chave depois. Então já assisti algumas aulas, mas não todos os funis. tá. Porque assim, quando eu vejo as nossas campanhas de venda, tipo assim, eu vejo a estrutura que ele criou. Só que vai ser a nossa estrutura, do nosso jeito. Porque, amiga, por exemplo, deixa eu ver se existe isso daqui. Peraí. Esse funil cafeirado, por exemplo, é um funil que ele deu esse nome e todo mundo faz igual, porque a estrutura é a mesma. O que muda é que a pessoa vai adaptar de acordo com aquilo que ela vai lançar. Ah, é uma mentoria, ah, é um serviço, é um produto físico. Mas é a mesma coisa. E é isso que eu vislumbro nas nossas campanhas de venda. Por isso que na minha cabeça, se a gente não for usar o Canva, eu acho que dá para usar o Miro. Tem uma ferramenta que o Bruno usa, que não sei se é o Miro, mas ele coloca as etapas do tipo, é o checklist, mas é as etapas. Aquilo também eu acho visual, porque as pessoas são muito visuais. Aí, uma coisa que eu aprendi sobre didática. Sempre que possível, precisamos atingir o maior nível de sentidos da pessoa, não só auditivo, como também de leitura e também tanto visual de leitura quanto visual tipo de desenhos. Porque cada pessoa ela tem uma facilidade de aprendizado em certas coisas. Por isso que na minha cabeça, tudo eu coloco em ferramenta, amiga. Porque assim, na minha cabeça, se eu mostro a ferramenta e explico, eu tô atingindo o auditivo e visual. Então, a chance dela entender é muito maior. Por exemplo, você vê que a Thaís, ela é visual. Ela é muito visual. Quando a gente fala as coisas, a mente dela fica tipo assim, ó, processa lento. Se a gente desenhar, ela vai começar a entender melhor. Eu desconfio. Até por isso ela é arquiteta, porque ela é visual. Uhum. Tá, eu não tô conseguindo visualizar isso aí que você tá falando, Bruno, mas você pode Eu ver vou se você tentar acha achar. uma Deixa eu tentar referência achar. Eu acho que eu tenho algum canto aqui. e aí você me manda, Tá, tá? tá Eu bom. acho que agora, em outro momento, não agora, mas a gente tem que pegar isso aqui e transformar nessa trilha que eu falei. E eu acho que essas ferramentas nós vamos ir desenvolvendo, principalmente com as clientes que nós estamos atendendo, e aos poucos nós vamos alimentando nosso escritório. Porque se a gente falar, Sim. ah, vamos fazer tudo de uma vez, não vamos fazer. Não. Essas que eu já falei que eu vou fazer, amiga, é porque já dá para eu fazer. Isso aqui eu já Uhum, tenho alguma coisa pronta. É que nem do Missão Visão e Valores. Eu já tinha pronto. O que foi que eu fiz? Eu só coloquei a capa da mirra e coloquei as nossas cores. uhum. E eu quero que a gente, amiga, eu quero muito que a gente mande a caixinha da mirra para elas, mesmo que seja tipo algo mais simples, porque eu quero muito dar essa experiência para elas. Isso não sai da minha cabeça. Sim. A gente tá precisando de caixa. Olha aí para Deus abrir as portas. Ai, Deus. Eu comecei até a É, questionar, eu falei, Senhor, tem alguma coisa que tá travando isso? Senhor que tá travando isso, por que que o Senhor tá travando isso? não, eu acho que é construção mesmo, amiga. É, né? É construção. Tem coisas que Hum, não adianta a gente querer fazer na força do nosso braço. é, Não adianta. Então, o que que a gente pode fazer agora? Melhorar a nossa entrega, que foi o que o Espírito Santo falou. Você está refinando, você está cuidando das que eu já te dei. O que que a gente está fazendo aqui? Cuidando das que Deus já nos entregou. Logo, a gente está sim. falando assim, Senhor, você está vendo? Nós estamos sendo fiéis no pouco. Me coloque no muito. É. E, amiga, eu quero muito que ela entre, porque assim, se, assim, na minha cabeça, se a gente tiver as estruturas de conteúdo, ela pode ser nossa social media. Eu tô com isso muito na cabeça. Não sai da minha cabeça. Ah, mas a Lê não é social media, mas ela é criativa e ela é proativa. Sim. Eu não sei, mas eu tô com isso muito na minha mente.
Enfim, eu vou continuar orando sobre isso, porque ela tem que ter o faturamento dela, né? Porque ela tem as contas dela. E a gente teria que ter uma quantidade, sei lá, vamos supor, se a gente fizer a mensalidade de social media da Mirra, por exemplo, tá? A gente coloca R$ 900, 70% fica com a Lê, 30% fica com a gente. A gente vai precisar de duas clientes para ela receber. Deixa eu fazer conta agora, porque a minha mente nessa hora já não tá boa de conta. Então, deixa eu pegar aqui minha calculadora. 900 menos 30%. Dois clientes, ela ganha 1.260 por mês, mas é trabalhando de casa. Uhum. O que que ela vai ter que fazer? Usar as estruturas que a gente já tem, programar as postagens, e ela vai ter tempo de fazer os atendimentos dela. Não sei, eu tô pensando nisso, sabe? Mas também não sei se é pensamento da minha cabeça, se realmente é algo soprado pelo Espírito Santo, então por isso que eu tô discernindo. Orando, discernindo. É. Ah, mas nossa reunião foi boa, foi muito boa. Foi ótimo, a gente conseguiu falar muitas coisas, ver muitas coisas, entendemos que temos muitas coisas. E acho que agora é realmente desenhar esse caminho no Miro, como eu falei. Acho que eu vou Começa a fazer fazer, isso. amiga. Começa a Vou fazer. fazer, Eu eu não vou sei fazer mexer no isso. Miro, tá? Não, Quando eu vou tiver fazer isso. pronto, aí eu É, palpito. é isso que é o ponto. É isso que eu ia te falar. Eu sou muito boa de criar uma estrutura, digamos, macro, e você vem e refina, entendeu? E aí a gente vai conversando e a gente vai alinhando. E vai dar certo. Tá bom? Bom. Ora, Então por tá. favor, pro Bruno Gomes fazer um preço bem bom, porque aí eu vou comprar esse negócio, a gente vai Amém. acessar tudinho. Mas se ele Em não fizer, nome aí de Jesus. a gente compra o livro e tá tudo bem. Ah, R$ 97 o livro, tá beleza, a gente compra o livro e a gente começa pelo livro. A gente vai começar da onde Deus deixar. Sim. E é isso, amiga. Amém. É isso. Beijo, bom Beijos. dia. Bom Tome dia. água, Bom... tá? Se hidrate. Você também. Tá aqui, ó. Cuida da Amiga. nossa pequena. Ah, tá. Ela tá aqui uma vida de princesa. Melhor que a minha. Ah. Beijo. Beijo.